E estamos de volta então aqui pela TV Imaculada Conceição com o nosso programa Família Consagrada. Este programa que enfatiza esta característica tão bonita da Milícia da Imaculada. Nós somos família, uma família que está reunida, que foi reunida e que permanece unida através de um chamado feito por Nossa Senhora e também pelo nosso Deus. Então nós somos uma família que está aqui, reunida através desse chamamento de Deus. Portanto, estar na Milícia da Imaculada também é viver a nossa vocação cristã, anunciar Jesus Cristo constantemente com a nossa vida e através dos meios de comunicação. E nós também queremos agradecer a você, Milit, por tudo que você faz por esta obra de evangelização. Agradecê-la, porque mensalmente você colabora com este trabalho, nos proporciona continuar evangelizando através dos meios de comunicação. É muito importante que o Evangelho continue sendo anunciado através dos meios de comunicação. Nós sabemos que a nossa ação evangelizadora de igreja, nas nossas paróquias, nas nossas pastorais, não consegue atingir todo mundo. Muitas vezes não atinge nem mesmo a pessoa que mora ali na rua da nossa paróquia, da nossa comunidade, no nosso bairro. A TV e a rádio, então, neste sentido, desenvolvem um trabalho essencial, porque é só a pessoa ligar o rádio, ligar a TV, que ela já tem acesso à nossa programação, Então, você está sendo um evangelizador, mensalmente colaborando com esta obra de evangelização. É muito importante, essencial, fundamental que você continue ajudando a Milícia da Imaculada a evangelizar. Colabore conosco, nos ajude para que esta mensagem do Evangelho continue a chegar a tantos e tantos corações através da TV Imaculada Conceição e da Rádio Imaculada Conceição. E conte sempre com a gente, Marlete? Claro. Com as nossas orações. Se quiser vir aqui na TV Imaculada Conceição conhecer, fazer uma oração na nossa capela, participar da Santa Missa, rezar o rosário junto conosco às 18 horas, seja bem-vindo. Se quiser conhecer a Rádio Imaculada Conceição também, os nossos locutores, voluntários, Nós estamos de braços abertos esperando você e sua família. E continue sempre com a gente. Nós estaremos sempre com você também. É isso aí. A nossa casa é a Casa de Maria e ela está sempre de portas abertas para acolher você. E agora a gente quer conhecer um pouquinho mais da vida deste homem que fundou, que deu início a esta grande obra. Ele, São Maximiliano Maria Kolbe. E no nosso último encontro nós falamos um pouquinho então sobre a construção da Cidade da Imaculada, Niepokalanów, Cidade da Imaculada lá em Varsóvia. E aí ele construiu então, ganhou esse terreno enorme de presente, construiu uma capela. Depois da capela a gente viu que ele construiu ali um puxadinho, Um puxadinho. O famoso puxadinho, um puxadão. E ali fez então o convento, dividiu tudo bonitinho, a cozinha, os dormitórios e tudo mais. E a comunidade começou então, como a gente viu, 18 frades e 2 sacerdotes. Os 2 sacerdotes são Maximiliano e seu irmão Afonso. E aí construíram a capela, aquilo que eles chamaram de convento, e depois chegou o momento então de construir os prédios para abrigar a tipografia. E mãos à obra, A gente viu que aqueles frades ali muito heroicamente arregaçaram as mangas, colocaram a mão nos instrumentos, e o primeiro a fazer isso foi São Maximiliano Kolbe. E aí, então, construíram os prédios para abrigar a tipografia. E aí começou a fase de crescimento assim, fantástico. Então, praticamente em 1928, construído então os primeiros prédios, e aí acontece então a transferência da tipografia, que era na cidade de Grodno, no convento de Grodno, é transferido então para Niepokalanów, a cidade da Imaculada, ali próximo de Varsóvia, a capital da Polônia. E depois começaram a aumentar as publicações. Em 1933 começa a ser publicado o Jovem Cavaleiro da Imaculada. Lembrando que a primeira revista era o Cavaleiro da Imaculada, agora o Jovem Cavaleiro da Imaculada. Depois, já em 1935,
começa a ser publicado o Pequeno Jornal, né? Que é um jornal de informações gerais e evangelização também. Em 1938, começa a ser publicado O Pequeno Cavaleiro da Imaculada, essas principais publicações e outras publicações menores. Então a gente vê aí, né, que ao longo dos anos foi crescendo, né, Fábio? Foi crescendo admiravelmente esta obra fundada por São Maximiliano, né? Até voltando um pouquinho no tempo, se transfere então a tipografia em 1928, depois em 1929 já se tem a necessidade de comprar novas máquinas. Em 1931, mais máquinas ainda, e assim vai se formando. Tá crescendo. Pois né? é, e ali vai se formando esse complexo editorial. Você está vendo aí na foto, né, os padres trabalhando, né, os freios ali com aqueles rolos enormes de papéis. Pois é, ali a vida, né, praticamente era dedicada a isso, a esse trabalho então editorial. Os frades então colocavam à mão ali a obra mesmo. E é lógico que o número de frades foi aumentando, a atividade editorial foi aumentando, como a gente viu, né? Foram sendo publicadas essas revistas. E bonito, porque primeiro ele publicou o Cavaleiro da Imaculada, essa revista de um alcance geral para todos. Depois ele direcionou, né? Direcionou a revista, uma revista para os jovens, olha que bonito, né? O Jovem Cavaleiro da Imaculada, que aliás é um sonho nosso hoje. Hoje nós temos a nossa revista o Millet, temos a nossa revista o Pequeno Millet, ainda falta o Millet para o jovem, né? Mas se Deus quiser a gente vai chegar lá também. Depois ele publicou esse jornal, o Pequeno Jornal, que vale a pena a gente frisar. Na verdade o nome é muito modesto, o Pequeno Jornal, porém esse jornal chegou a ser um dos mais lidos na Polônia. Então, pequeno só no nome, né, Fábio? Mas um projeto bem audacioso, né? Então, tinha a tiragem de 130 mil exemplares durante a semana e 250 mil nos finais de semana. Então, olha, realmente era, digamos assim, um êxito editorial. E a revista para as crianças, olha que coisa bonita. Então, para toda essa atividade, como eu disse, lógico, foi aumentando o número dos frades, foi crescendo e aos pouquinhos, né, Niepokalanów se transformou naquilo que é hoje a cidade, de verdade uma cidade da Imaculada. Por quê? Não só o complexo editorial cresceu, mas o número de frades aumentava, né? E praticamente ali, então, em Niepokalanów, viram a necessidade de se construir, por exemplo, uma central elétrica. Como manter tudo isso? Depois um pequeno hospital, tantos frades, tantos irmãos morando ali, e por aí foi. Então uma padaria, a sapataria, uma alfaiataria. Então praticamente era um convento que tinha vida própria. Tudo era feito ali e tudo muito organizado. Inclusive, São Maximiliano viu a necessidade, né, Fábio? Vendo que tudo era construído de madeira, um material inflamável, isso. E depois mexiam muito com papel, né? As revistas. Aí se viu a necessidade de, inclusive, implantar ali um corpo de bombeiros. E quem eram esses bombeiros? Os próprios frades. Tudo era eles que faziam, né? Desde a padaria até o bombeiro. Impressionante, tudo, né? Pelos frades. Muito legal, não é, Fábio? E aí esse corpo de bombeiros, muito bem treinado, não era só para atender as necessidades ali do convento, caso acontecesse alguma coisa. Mas toda a redondeza ali eles atendiam. E até hoje, quando você vai lá, se você tem a possibilidade de visitar Niepokalanów, ainda funciona, né? O corpo de bombeiros, inclusive temos os caminhões lá, os primeiros, né? Temos um museu que é muito interessante, a gente viaja mesmo na história e vale a pena, né? Então, como eu disse, essa se torna mesmo uma cidade da Imaculada, né? E como eu disse, tudo muito organizado. Nós vamos chegar ao ano de 1939, né? Olha aí as imagens, né, dos caminhões de bombeiros, hoje modernos, né? Mas a sua época, né? A sua época também eram modernas, para dizer, né? E hoje, como eu disse, a gente chega ao ano de 1939 com 772 frades morando naquela cidade. Olha, 772, o maior convento de toda a Europa. Não era pouca coisa não, né? E olha que é muito interessante. E eles, 772 frades, 13 sacerdotes apenas, né? Os outros eram irmãos, digamos assim. Era muito jovem, né? Que muito se sentia apaixonado, jovens, né?
que responderam ao apelo, né, ao chamado vocacional de São Maximiliano, que se sentiram tocados pelo seu testemunho e responderam generosamente. É lógico, vale a pena a gente ressaltar que não foi só, né, de alegrias que viveu São Maximiliano, só de sucesso. Lógico, o sucesso veio, mas diante de muita luta, e ele enfrentou muitas críticas, mesmo entre os seus irmãos franciscanos, porque nem todo mundo compartilhava, né, o seu ideal, o seu ponto de vista, esse ponto de vista moderno, né, para aquela época. Nem todo mundo compartilhava as suas ideias e ele foi bastante criticado. E ele simplesmente, diante de cada crítica, expunha o seu projeto, o seu plano e rezava. E sempre rezava, nunca perdeu a calma e nunca, né, questionou, nunca levou isso, né, a consequências maiores. Simplesmente se abandonou nas mãos de Nossa Senhora. E eu quero terminar, eu sei que eu já estou aqui com o meu tempo estourado, com o testemunho de uma pessoa, né, que visitando Niepo Kalanov, era um médico chamado Stanislau. E ele diz assim: em Niepo Kalanov me impressionou o enorme contraste entre a mais moderna, a mais luxuosa dotação de cada uma das seções das oficinas de trabalho e a pobreza que beirava o primitivo relativo às necessidades pessoais, tanto do Frei Maximiliano Kolbe quanto de todos os frades. Então, para a evangelização, o máximo, o mais luxuoso, o melhor para Deus. Para eles, o mínimo possível. Esta era a filosofia que reinava, então, em Niepo Kalanov. Nossa, ouvindo você falar assim, impressiona a gente, né? Porque assim, essa intensa atividade, né, tipográfica, né, esses números tão altos, né, o número de jovens, né, agora fala esse testemunho também, nos mostra que São Maximiliano Kolbe era movido por um amor muito grande a Nossa Senhora e fez tudo o que ele podia, com certeza, né? Então, assim, né, é um exemplo para a gente hoje, que estamos aqui nessa obra de evangelização, continuarmos, então, né, esse trabalho e pedir para que Deus possa nos conceder esta mesma motivação, esse mesmo entusiasmo, né, para que a gente continue, então, a evangelizar, anunciar o nome de Jesus Cristo, não só através dos meios de comunicação, mas anunciá-lo com a nossa vida, com nossa prática de vida cotidiana. São Maximiliano Kolbe, de fato, era um grande homem, né? Um grande homem, por isso um grande santo. Nós vamos para um rápido intervalo com essa linda imagem da capela lá de Niepo Kalanov, né? A primeira capela construída, então, por ele e seus frades. Com essa bela imagem, a gente vai chamar o nosso intervalo e já voltamos para rezarmos juntos.